Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vamos comentar sobre o Iridium IRDM11, fundo bastante famoso e passou por um momento bastante difícil. As cotações agora estão bem próximas do seu valor patrimonial, mas ainda tem um descontinho ainda, né? E a gente vai ver tudo aí nesse vídeo, inclusive que a cota patrimonial ela tende também a recuperar um pouco, né? Com a volta aí da queda dos juros. Isso pode fazer com que quem comprar esse fundo agora possa ter uma excelente valorização aí no médio e longo prazo. Antes da gente começar o nosso estudo, gostaria de convidar para deixar o like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Essa forma de você fortalecer e conheça também a nossa mentoria Renda Mensal Vitalícia. Se você deseja construir uma renda mensal vitalícia com investimentos, essa mentoria é para você. A gente tem o nosso curso gravado e também aulas ao vivo para você tirar dúvida diretamente comigo. Nessa mentoria você vai aprender sobre finanças pessoais, renda fixa, né? CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Vai aprender também sobre fundos imobiliários, fiagros e ações. Você vai aprender tudo que você precisa para ser um investidor aí excelente, para investir com eficiência e gerar renda mensal vitalícia. Conheça também o nosso grupo gratuito do Telegram. O link vai ficar na descrição do vídeo também para você acessar e participar lá do grupo. Então vamos começar o nosso estudo. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, IRDM11. Esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor de cada cota R$ 88,38. Ele está pagando um yield aqui de 13,22% ao ano, dá mais de 1% ao mês. Olha só a queda, 14,19% nos últimos 12 meses. No mês atual teve uma pequena recuperação, bem pequenininha, recuperou aqui. Na verdade, recuperou até bem, né? Saiu de 77 para 87. R$ 10 por cota que ele subiu e ainda está abaixo do seu valor patrimonial. Olha só, o valor patrimonial 90,32, ele está com P sobre VP de 0,98. A gente pode ver que ele está com um patrimônio de 3,2 bi e ele está caminhando para 300 mil investidores. A tabela de proventos, olha quanto provento ele vem pagando por cota por mês. Na casa aí de 0,90, né? Podemos dizer a média aí 0,90 centavos aí por cota por mês. Acaba sendo um provento bastante interessante considerando o valor da cota atual. E esse aqui é o relatório gerencial. Esse é um fundo de crédito, então ele vai investir majoritariamente em CRI, mas ele pode investir também em outros tipos de títulos e também cotas de outros fundos imobiliários. Olha só, ele pode investir em LCIs, LICs e também cotas de outros fundos imobiliários. Inclusive, ele tem uma carteira de fundos imobiliários. Fundo para investidores em geral, qualquer um pode adquirir cotas, administrador BTG Pactual e o gestor, a Iridium Gestão de Recursos. E aqui temos comentário do gestor, ele fala sobre a distribuição de proventos, também sobre o caixa do fundo, que atualmente está em 216,5 milhões, 6,49% do PL. Então tem um caixa aí para aproveitar as oportunidades, que a gente vê as cotações do mercado secundário, como que ela caiu, né? Estava negociando na casa de R$ 100, olha só, chegou a bater 79, depois vem subindo aí novamente. E aqui a gente vê a carteira de CRI. Então essa aqui é a carteira principal deles. O maior percentual está no fundo soberano, é o caixa do fundo, né? 6,49%. Essa parte aqui que está no caixa é um ativo conservador. E aqui a gente vê os demais ativos da carteira, bem diversificado, olha só. 2,46%, 2,32%, 1,77% e assim sucessivamente. Vários tipos de CRIs, entre CRIs high grade com middle risk, high yield, tudo misturado aqui. Esse fundo ele é considerado middle risk, né? Porque tem alguns ativos bastante arriscados aí na carteira, mas é muito bem diversificado, a gestora sabe fazer uma diversificação com excelência. E aqui você pode parar o vídeo, ver um por um, não vou passar por todos, mas temos aqui ó, as taxas dessas operações, IPCA mais 9,92%, IPCA mais 7, IPCA mais 10, IPCA mais 6,80%, são taxas middle risk
algumas até high yields, né? IPCA mais 11, olha só, aqui no meu ponto de vista já é high yield. IPCA mais 10, e assim a gente vê todas elas, algumas high grade, ó, CDI mais 1,75, CDI mais 3,50 e assim sucessivamente. Não temos muitos detalhes aqui nessa carteira, a gente tem aqui na verdade só um resumo básico aí de onde o fundo investe. E aqui temos a continuação da carteira de CRI, carteira bastante grande, tem as letras miudinhas assim, então a gente pode ver que tem muitos ativos na carteira. Esse é um fundo que tem um tamanho já grande, né? Mais de 3 bi. A gente pode ver que 2,5 bi está na carteira de CRI. 74,41% do PL do fundo está nessa carteira. Seguindo aqui a gente vê a carteira FII renda fixa. São fundos imobiliários, mas são parecidos aí com renda fixa, né? São fundos aí geralmente com tempo para acabar. Então tá aí a carteira. E a carteira de fundos imobiliários comuns, né? Assim como esse que a gente está estudando. Temos aqui o RBHY, maior percentual aí da carteira, fundo da Rio Bravo. Seguido aqui do DEVA 11, vários outros fundos aqui, ó, diversificado, carteira bastante grande de outros fundos imobiliários. A gente viu que esse fundo teve um grande problema aí a respeito da Gramado Parques, que entrou em recuperação judicial. Então ele tinha vários CRIs pertencentes ao grupo Gramado Parques e também esses fundos imobiliários aqui como o DEVA, o HCTR, o TOJ. Então isso fez com que as cotações viessem a sofrer mais do que o normal, porque geralmente a gente pode ver o comportamento desse fundo. Esse é um fundo que valorizava muito e nesse momento ele foi bastante prejudicado aí por causa dessa situação toda. E a gente acredita que isso aqui vai se resolver, é passageiro, é um percentual pequeno aí da carteira do fundo, e assim que ele puder fazer uma nova emissão de cotas, vai diluindo cada vez mais esses problemas que aconteceram. Esse fundo tem um desenho bastante interessante, eu gosto muito da tese, a gestora é bastante eficiente e eles trabalham com CRIs, então eles pegam CRIs aí desde os high grade até os high yield, eles fazem uma carteira middle risk bastante rentável e também aproveita os fundos imobiliários para destravar valor e ganho de capital. Então ele tem entregado excelentes retornos aí ao longo dos anos. Eu acredito que daqui para frente não vai ser diferente. Vai continuar sendo um bom fundo. Distribuição da carteira, né? 67%. A gente pode ver que está em CRI. FII, 21%. Tem o FII renda fixa também, né? Mais 4,48%. Então podemos dizer que está em torno aí de 24 e pouco aí em fundos imobiliários. O restante está em caixa. Distribuição por indexador, maior parte está em IPCA, depois fundos imobiliários, pequena parte em CDI. Temos outros também aqui, como 100% CDI, pré-fixado, entre outros. Distribuição por setor, real estate, maior parte, 42%, o restante está mais diversificado. E aqui a gente vê a taxa média por indexador. Então temos aqui, ó, IPCA mais 8,55%, taxa média, 58,25% da carteira. CDI mais 5,31%, 9,53% da carteira. Então só por essas taxas aqui a gente vê aí o perfil do fundo, que é um middle risk, né? Taxa média CDI mais 5,31% e taxa média IPCA mais 8,55%. E aqui a gente vê as movimentações do mês e a gestora traz uma observação sobre a política de distribuição de rendimentos. Então, quando o rendimento auferido for acima de 1, eles vão reter um percentual aí por cota, em torno de 5%, para equilibrar os rendimentos aí nos próximos meses. É interessante, né, eles fazerem isso porque daqui para frente, com a redução da Selic, eles vão conseguir fazer uma reserva de caixa para distribuir um provento um pouco linear. Porque a gestora ela tem o costume de distribuir tudo que gera ali no mês, todo o caixa gerado no mês. Então, eles não retêm lucros acumulados, assim como outros fundos fazem. E agora, eles vão começar a fazer sempre que o rendimento vier acima de R$1 por cota. Então, a gente pode esperar para os próximos meses, né, que esse fundo venha distribuir linearmente
em torno aí de R$ 1 por cota. Que passar disso vai ficar acumulado. E aqui a gente vê as movimentações. Então, ele vendeu 3 CRIs aí no mês, Recanto das Flores, né? 2, 3 e 4. Ele comprou alguns outros aqui e vendeu também fundos imobiliários. Vendeu o XPML11, XPHT11 e o HREC11. São as movimentações que eles fizeram aí nesse mês. E aqui a gente vê a demonstração de resultado do exercício. No mês de maio foram 34,5 milhões aí de receita caixa. A gente pode ver que total de despesas 2,9 milhões. Resultados 31,6 milhões e distribuiu a totalidade, olha só. Deu 0,86 por cota. Quando vier acima de 1, eles vão fazer uma reserva de lucros acumulados. A gestora tirou aqui o detalhamento dos CRIs, né? Péssima ideia. Então, a gente não tem como analisar as garantias agora. Tiraram aqui. Isso, do meu ponto de vista, foi péssimo. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Quando você pega um relatório gerencial antigo, a gente pode ver aqui que tem um detalhamento dos ativos. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Mas é isso aqui que eu estou falando. Esse detalhamento dos ativos aqui, ó. Eles tiraram dos relatórios novos. Aqui a gente consegue ver as garantias e tudo mais relacionado aí às operações. Agora a gente não consegue ver mais, porque tiraram o detalhamento dos ativos. Então, se você é investidor do fundo, algumas operações que você quiser pesquisar, é interessante que volte nos relatórios mais antigos para que você veja. E tomara que a gestora volte novamente com esse detalhamento, que é muito importante para que a gente avalie todas as operações aí de CRI do fundo. Principalmente aquelas que a gente está na dúvida, né, se é um bom CRI ou não, a gente consegue ver mais detalhes por aqui. E eu gostaria de saber a sua opinião, se você investe nesse fundo, pretende investir, o que você acha dele? Comenta aqui abaixo, sua opinião é muito importante aqui para o canal. Esse fundo ele já trouxe muita alegria para os seus cotistas, né? Para os seus investidores. É um fundo que ele gerou bom retorno aí ao longo dos tempos, tem um histórico muito bom e também de tempos em tempos a cota vinha valorizar bastante e a gestora fazia emissão sempre priorizando ali os cotistas, sempre fazendo emissões 476, onde os cotistas têm seus direitos de preferência e tudo mais. Isso fez com que os cotistas desse fundo ganhassem muito dinheiro pelo período de existência aí do fundo. Então, o fundo que tem uma gestora bem alinhada aí, eles pisaram na bola aí, colocando muitos ativos arriscados na carteira. Eu acredito que serviu de lição, daqui para frente eles vão melhorar cada vez mais a eficiência aí do fundo. Está com desconto ainda em torno de 10%, apesar da alta recente, ele continua com desconto bastante interessante. E o principal ponto negativo aí desse relatório gerencial foi porque tiraram o detalhamento dos ativos. Tomara que volte, né? Porque a gente precisa analisar as garantias e estando aqui no relatório gerencial fica muito mais fácil da gente estudar. Gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, dê essa força aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.